Muito bem, estamos de volta aí, usando esse livro maravilhoso, A Humanidade Isenta de Pecado. Um livro fantástico aqui do mestre Masaru Taniguchi. E a última vez eu combinei de passar a continuação do estudo, né? A partir da página 35, só para dar uma recapitulada. Aqui ele fala sobre o nosso subconsciente, que estão nossos karmas maléficos e benéficos. Ou os pecados, né? Ou as coisas boas que as pessoas fazem. Fica tudo gravado no subconsciente. O que está gravado no subconsciente vai direcionar a pessoa para coisas boas e coisas ruins. Isso vai fazer a pessoa sofrer ou a pessoa viver uma vida feliz. E, recapitulando, ele fala que quando vem uma ideia de repente para você conhecer alguém, trabalhar numa empresa, abrir uma empresa em determinado lugar, essa ideia que te vem do seu subconsciente. Ou vem do seu espírito protetor, que pode ser chamado de anjo, ou é um antepassado seu, que te orienta sempre, que te acompanha, que com certeza eu tenho. Esse espírito orientador orienta a pessoa também, ele também tem na mente dele arraigada a ideia de autopunição. Então é por isso que é bom fazer oração para antepassados, por isso que é bom fazer oração para você mesmo, purificar. E também do ambiente que a pessoa está, a pessoa é influenciada pelas ideias que vêm de fora também. Mas é influenciada por quê? Porque ela sintoniza com essas ideias. Então ela faz oração. Quando a pessoa lê livros iluminados da Seichonoye ou alguma outra religião iluminada, lê textos, purifica sua mente com coisas iluminadas, seu subconsciente fica purificado. E aí, consequentemente, ela vai sintonizar com ideias boas. Quando ela pedir orientação, Deus me oriente. Aí vem uma ideia, de repente vem a ideia, vou fazer, faça isso. Na verdade, não é uma voz que fala, faça isso. Na verdade, é a orientação que vem para a pessoa sente vontade de fazer uma coisa e aquilo ali é uma orientação. Entendeu? Então, as ideias que vêm, mesmo as ideias do espírito orientador, as ideias das pessoas em volta, todas se originam do subconsciente da pessoa, porque o subconsciente joga a ideia e aí sintoniza com a ideia de fora e aí acaba indo. E aí a pessoa acaba encontrando também, se apaixonando por uma pessoa que pode ser que vai ter um destino feliz ou pode ser um destino triste. Ou a pessoa pode partir com o carro no momento que vai acontecer uma coisa ruim, ou no momento que vai encontrar alguém que vai lhe dar uma outra chance de emprego, vai lhe dar uma chance de um bom negócio. Então, tudo isso está gravado no subconsciente. E quanto mais a pessoa purifica o subconsciente, melhor. E esse livro aqui, ele fala assim que como eu falei agora há pouco, né? Aqui na página 35 ele fala assim, nosso subconsciente percebe sinais de vários acontecimentos e escolhe um deles e nos encaminha para lá. Mas como que ele escolhe os sinais? Através do quanto de coisas boas e ruins você tem na mente. Então, se você tiver na sua mente coisas positivas, pensamento iluminado, seu subconsciente vai direcioná-lo para coisas boas. Mas, assim, muita gente fala assim, puxa, então, mesmo que eu tenha um subconsciente, às vezes eu posso não ter o subconsciente purificado, então eu vou agir tomando bastante cuidado, ponderando bastante. Às vezes isso também não ajuda. É bom ter certos cuidados. Só que agir após ponderar bastante também não ajuda. Aqui conta a história de um secretário-geral do partido Seiyukai, japonês, né? Filho do Sr. Fusanosuke. Eles saíram de carro e esse se chocou com um trem na linha, Hankyu. Eles ficaram gravemente feridos e morreram. Teria escapado da morte se tivesse atravessado a linha um instante antes, ou um instante depois. Eles tinham escapado. Esse fato nos faz perceber que ponderação não tem quase nenhum poder para mudar o destino do homem. Quer dizer, tomar cuidado às vezes não tem nenhum poder, porque é coisa de um segundo para você morrer. Você está no avião, é coisa de um segundo para morrer. É coisa de um segundo, menos de um segundo você está no lugar e o cara acertar você com uma bala perdida. Então ponderar bastante também não ajuda. É bom tomar certos cuidados, como eu disse. Mas também não adianta a pessoa viver a vida sempre 100% isso. É bom entender a ciência mental. Através da ponderação não se pode saber se é preciso antecipar ou atrasar um minuto da partida.
para evitar uma colisão. Podemos dizer, portanto, que o destino do homem está fora do alcance da ponderação. O destino das pessoas é controlado por uma força alheia à ponderação. Mas essa força não está fora de nós. É o nosso subconsciente que faz surgir a súbita ideia do que a gente vai fazer. Sabe? Se encontrar com alguém, se qualquer coisa que a pessoa faça, súbita ideia é o subconsciente que deu. Mas aqui mais à frente ele fala assim: o subconsciente atua numa camada profunda do consciente e vai processando a purificação. Quer dizer, as coisas que não é condizente com o Filho de Deus, que está dentro de você, os sentimentos de ódio, mágoas, do pai, da mãe, ou de qualquer outra pessoa, está dentro de você, ou as coisas negativas que você fez, coisas ruins, estão gravadas dentro da sua mente. As coisas que você falou estão gravadas na sua mente. E ele vai fazer o subconsciente vai purificando isso também. Ele vai expiando, que pode chamar de desintegração. Dessa expiação cria-se doenças. Então a pessoa às vezes tem que agradecer a doença, porque saiu o que estava ruim dentro dela, e aí purifica, mas isso é um outro assunto. Então, essas expiações são em quantidade proporcional aos pecados. Se você fez 5 pecados, ela vai ter 5 expiações. Se você tem 10 pecados, vai ser 10. Serão 10 expiações. É uma autopunição rigorosa, quer dizer, é uma expiação, uma limpeza, uma desintegração rigorosa. Se tivermos que purificar unicamente por meio de autopunição, expiando um por um os pecados que a gente faz, não conseguiria purificar numa única encarnação. Será que você conseguiria purificar tudo que você aprontou hoje só? Muito difícil. Só de hoje eu acho que não. Mas se você analisar tudo que você já fez na sua vida, às vezes tem coisa que você nem lembra. Você não consegue purificar tudo. No mundo, existem pessoas que, além dos sofrimentos que vêm naturalmente, com o processo de autopunição, autoeliminação dos pecados. Eu estou começando a falar muito em autopunição, mas eu vou começar a falar para você entender. Autoeliminação dos pecados, essa purificação do subconsciente, a pessoa, além de receber essa purificação natural, quer dizer, quando acontece coisa ruim também, às vezes é o natural do que você aprontou, das coisas que estão gravadas na sua mente, ideia de pecado. Tem que sofrer. Como eu sou burro, isso daí fica na sua cabeça gravado. E tem gente que, além dessas coisas que está saindo naturalmente dela e está se concretizando, ela procura mais sofrimento ainda. Ela fica chorando, vai em alguma religião, alguma coisa, fica procurando sofrimentos, quer que alguém faça alguma coisa ruim nela, quer que alguém cause algum sofrimento a ela, porque ela merece. Tem gente que procura voluntariamente assim, porque ela acha que isso vai acalmar a ira de Deus. Por quê? Porque tem a ideia de que o que está causando o sofrimento dela os sofrimentos anteriores, é a ira de Deus. Mas na verdade é a autoeliminação dos pecados. A expiação não consiste em acalmar a ira de Deus, exibindo cenas de autopunição, autocondenação. Não existe isso. Deus não deseja que nenhuma pessoa sofra. Ele é Deus do amor. Não adianta você ficar chorando aí, Deus, faz isso. Ele não quer que ninguém sofra. Ele é Deus do amor. O senhor Hiroshika, que foi falado no e-mail anterior, ele entendeu isso quando ele falou: o Deus da Seichonoe é bondoso e me perdoa. Porque ele fez oração e sentiu que foi perdoado. Não sentiu mais culpa. Quem não compreende isso não conhece Deus verdadeiro. Ou seja, não entendeu que Deus verdadeiro não culpa ninguém. Então, no cristianismo dizem que Cristo deixou-se crucificar para apagar os pecados dos homens, não dizem? Dizem também isso sobre o budismo, sobre o Rosou Bosatsu, né? Mas aqui fala assim: o sentido de expiar pecado não é acalmar a ira de Deus. Ou seja, Deus está fazendo São Paulo encher de água. Isso, as pessoas falam, tem que encher para Deus, né? Isso pagar o pecado, né? Vamos acalmar a ira de Deus, vamos pagar esse pecado. Deus, é carnaval, tem que pagar, essas coisas todas. Nada a ver. O pessoal viaja, nada a ver. Não é que para fazer Deus perdoar os homens. Deus, Criador do Universo, é supremo amor, suprema misericórdia. Jamais nutre sentimento de ódio e ira. Portanto, não tem lógica dizer que Jesus expiou os pecados
deixando-se pregar na cruz, a fim de acalmar a ira de Deus, para que Deus perdoasse. Não tem lógica. Se Deus é amor, por que Jesus vai subir lá e falar, Deus, só porque ele falou assim, perdoa porque não sabe o que fazem? Na verdade, não é isso. Na verdade, ele subiu lá em cima, não foi nem para acalmar ele. Deus, perdoe eles. Parece que tem uma coisa histórica, as pessoas confundem isso. Mas, na verdade, aquele Cristo que falou isso, perdoa porque não sabem o que fazem, porque o próprio Jesus Cristo estava perdoando os homens que estavam fazendo aquilo. Porque Deus já tinha perdoado. Na verdade, isso tudo que aconteceu, Cristo foi lá para amainar a ideia de autopunição gravada no subconsciente do próprio homem e facilitar a aceitação do amor e do perdão de Deus. Para o homem começar a aceitar o amor e o perdão de Deus. Jesus mostrou ali o amor dele, o perdão dele. Por isso que ele perdoou aquela hora. O que deve ser amainado não é a ira de Deus, e sim a ideia de autopunição existente no subconsciente do homem. Que legal, né? Você perdoar alguém. Será que não é uma hora boa para você decidir perdoar alguém hoje? Você seguir o exemplo do Mestre Jesus Cristo? Não é a hora? É importante entender isso. Mas não fugindo da ideia, Deus sempre perdoa em todas as circunstâncias. Por que você não perdoa? Né? Mas a ideia de autopunição do subconsciente do ser humano não perdoa sem espiar. Quer dizer, o que não perdoa sem espiar é a ideia de autopunição dentro do ser humano. Ele tem que tirar para fora as coisas ruins. Por essa razão, torna necessário que algum substituto expie nossos pecados. E quando algum substituto expia os pecados, essa ideia de autopunição arraigada no subconsciente absolve e nos livra do pecado. Tem religiões que acontece isso. Tem gente que se penitencia, não sei se, acho que no Brasil não tem, mas se penitencia por causa da outra. Não tem religiões que fazem sacrifícios, matam animais por causa do outro. Mas aqui ele vai mais fundo para que a pessoa entenda isso. Compreender que a pessoa sofreu por nós para nos libertar do pecado é uma pessoa enviada por Deus, ou melhor, a encarnação do próprio Deus, compreendemos que o pecado é perdoado e eliminado no momento que voltamos a mente para Deus. Quer dizer, a pessoa que nos veio libertar, veio o Cristo, vamos usar o exemplo de Cristo, deixou-se crucificar, ele é uma pessoa enviada por Deus para nós aceitarmos mais o amor de Deus. Compreendendo isso, a pessoa já percebe que não tem que ficar pagando um por um pecado, e não tem que também ficar o seu subconsciente também, se entender isso profundamente, entende que não tem que ficar pagando, né? Entende também que alguém não precisa pagar por ela, não precisa matar nenhum animal para pagar por ela, não precisa fazer ninguém pagar por ela. Quando a pessoa entende que ninguém precisa pagar por ela, ela volta a mente para Deus. Porque ela entende que Deus é amor. Ela entendeu que Deus é amor. O pecado é perdoado e eliminado no momento que voltamos a mente para Deus, está escrito aqui neste livro. Assim como a treva desaparece naturalmente quando nos voltamos para a luz. Quando que a treva desaparece? Quando acende a luz. Quando nos volvemos à direção à luz de Deus, já não existe mais pecado. Porque o pecado não é existência verdadeira e pertence ao mundo falso. Mundo ilusão. Compreendendo que o pecado não existe, torna-se desnecessária a autopunição através do subconsciente. Se você compreender isso, através da oração, através das leituras dos livros, que o pecado não existe, o seu subconsciente vai entender que não existe mais essa autopunição. E vai começar a parar de te punir. Você vai parar também de se punir, na verdade, que o seu subconsciente é seu. Se tiver que purificar o acúmulo de pecado através de autopunição, somente conseguiríamos após muitos sofrimentos, doença, contratempos, miséria. Tudo que você de ruim na sua vida é essa autopunição, essa expiação das coisas ruins. Porém, se voltar a mente para Deus, orarmos e ligarmos a Ele, desaparecerão nossos pecados acumulados sem que passemos por tantos sofrimentos. Mesmo aqueles que pareciam destinados a sofrer, terão sofrimentos eliminados e consideravelmente reduzidos. Isso se assemelha ao fato de desaparecer a sombra à nossa frente quando nos voltamos para a luz. Por quê que as pessoas fazem meditação Shinsokan? Purificar o
subconsciente, purifica a mente, purifica o ambiente. Quando a pessoa pratica o Shisokan, quando a pessoa pratica atos de amor ao próximo, ler livros iluminados, ela está purificando o subconsciente dela. E está vendo o que é bom. O que ela está fazendo? Está acendendo a luz dentro da mente. E está desaparecendo as coisas negativas. Então, também desaparece as